Olá, aqui é Lirane Suliano, sou auriculoterapeuta e criadora do Auriculoterapia de Sucesso. Seja muito bem-vindo a esse workshop. Hoje nós vamos mergulhar de cabeça nos assuntos mais atuais e nas técnicas mais avançadas da auriculoterapia. Durante essa semana você vai ver como a auriculoterapia está revolucionando a vida de várias pessoas ao redor do mundo, entre profissionais e pacientes, e como você pode se beneficiar dessa técnica maravilhosa. Eu vou te apresentar uma técnica que traz resultados fantásticos, que transformará a sua vida e a dos seus pacientes. E essa técnica funciona, independente de você ou do seu paciente acreditarem ou não. A ciência comprova isso. Você vai ver quais são os maiores erros que você pode estar cometendo na aplicação da técnica e muitas vezes estão sabotando aí os seus resultados. Então, se você quer obter resultados muito acima do esperado e provavelmente muito acima dos que você tem gerado hoje para os seus pacientes, para tudo que você está fazendo e se concentra aqui, porque a nossa jornada está apenas começando. Você gostaria de saber, ouvir e diagnosticar, ter conhecimento para poder dar opções de tratamento, saber utilizar outros meios de estímulo, como laser, eletropuntura, magnetos, fito, que aumentam a sua confiança de tratamento bem conduzido? Pois bem, eu tenho conseguido ótimos resultados com essas técnicas e nesse workshop eu quero revelar um pouquinho aí dos meus segredos para você. E você pode estar aí pensando comigo, mas afinal, quem é ela para estar me falando tudo isso? Bem, e essa é uma pergunta muito válida. Se fosse eu, estaria me perguntando a mesma coisa. Então, deixa eu me apresentar melhor para você. Nos últimos anos, eu venho realizando um trabalho bastante focado nessa área. Ministrei vários cursos presenciais e online e fui convidada para expor trabalhos e ser palestrante de vários congressos, alguns dos congressos mais respeitados do mundo na área de acupuntura e auriculoterapia, que me permitiram, por exemplo, publicar em algumas revistas, como você pode ver aí nas fotos que eu vou colocando para você. Conheci alguns dos pesquisadores mais renomados no meio acadêmico. Eu pude conhecer os seus laboratórios, os seus centros de pesquisa, seus centros de neuroimagem destinados somente para pesquisa. E ainda no ano passado, eu e a doutora Sandra Silvério Lopes lançamos o Atlas de Auriculoterapia, de A a Z, que está já aí na nossa terceira edição. Todo ele baseado também em estudos científicos. Por isso, eu posso afirmar, pois meus pacientes apresentaram resultados extraordinários com essa técnica. E melhor do que isso, eu vi vários dos meus alunos terem esse tipo de resultado também. Se você ainda está reticente em acreditar em tudo aí que você está ouvindo até agora, eu só posso te dizer, fica comigo, que eu vou te mostrar, eu vou te provar, não uma, mas sim várias. Provas como essa aqui. Eu estive no consultório da doutora Lirane há um ano atrás, né? E sempre me queixando que eu sofria de enxaquecas. Já tinha passado por exames médicos, exames clínicos, patológicos, enfim, para tentar descobrir a causa, né? E sempre tomando medicação para tentar me ver livre dessa enxaqueca. Até que um dia a doutora Lirane me falou dessa técnica, né, da eletropuntura, e me ofereceu se eu gostaria de experimentar. E naquele dia eu estava realmente com muita dor, eu não conseguia conversar, abrir a mandíbula para mim já causava dores excessivas, eu acordava pela manhã já com a cabeça latejando, os olhos doíam, até o som, odores me incomodavam. E a doutora naquele dia falou, vamos tentar, Rosane, vamos. Por incrível que pareça, foi uma sessão apenas, eu já saí do consultório sem dor. E assim, isso já faz mais de um ano, eu retornei, né, hoje para a visita periódica e falei, doutora, incrivelmente eu não tenho mais enxaqueca, né? E às vezes eu penso, mas vou tentar me estressar um pouco, sabe aquela expectativa, hoje, amanhã, essa semana é a semana que eu vou ter a enxaqueca, vou ter crises de enxaqueca, assim, isso não acontece mais.
Então melhorou meu sono, melhorou meu convívio social. Eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje, né? Porque antes eu sempre estava indisposta, né? Aquela dor insana me incomodando fatidicamente, e agora não mais. Esta agora é só a ponta do iceberg. Aqui embaixo, nessa página, você vai encontrar outras histórias de sucesso como essa. Eu gostaria muito que você assistisse e visse como a auriculoterapia tem mudado a vida dessas pessoas. Antes de passar e te apresentar o que eu venho pesquisando a respeito da aurículo, deixa eu falar um pouquinho para você sobre como eu iniciei. Pois vou te dizer uma coisa, na verdade nem sempre foi assim. Nem sempre eu confiei tanto assim nessa técnica. Dessa forma, eu quero te mostrar. Eu sou cirurgiã dentista. Há mais ou menos aí 10 anos eu comecei a atender muitos pacientes com insônia, dor, cefaleia, o DTM, bruxismo. Alguns estavam há anos com dor, fazendo exames, consultando com vários profissionais, tomando medicamento, mas sem grandes melhoras. Muitos desses pacientes eram indicados de outros profissionais da saúde para fazer uma plaquinha meio relaxante ou um dispositivo intraoral ou ajuste oclusal. Alguns vinham indicação com ortodontia. Imagina você fazer uma placa para bruxismo e o paciente continuar com o problema, continuar sem dormir direito. A minha sensação, na verdade, era de fracasso, de frustração era muito grande. Nesse momento, eu me vi de mãos amarradas. Eu me sentia realmente frustrada, pois eu sabia que eu não estava fazendo o tratamento correto. Era o que tinha, mas eu não ia resolver o problema do meu paciente, ia ser apenas um paliativo. Na verdade, eu não tinha uma outra opção. Alguns pacientes depositavam em mim uma enorme confiança. Eles queriam que eu resolvesse o seu problema. E eu queria também, eu queria fazer algo por esses pacientes. Eu queria sair do meu tradicional e do tradicional da profissão. Eu queria que realmente desse resultado. Chega de medicamento, pois eles já estavam chegando, já vinham para mim com várias receitas de medicamento. Então, eu resolvi dar uma direção e buscar um curso de acupuntura. Pensei, vou na Faculdade Brat, faço minha pós-graduação em acupuntura aqui em Curitiba e vou ter uma nova visão. Para mim, a acupuntura era somente agulhas espalhadas ali pelo corpo. Vocês não imaginam a minha surpresa, o meu espanto, quando eu entrei para a minha primeira aula, e a minha primeira aula era auriculoterapia. Na verdade, quando assisti a primeira aula desse curso, do curso de aurículo, eu achava impossível um ponto na minha orelha tratar, por exemplo, uma lombalgia ou uma insônia. Para mim era difícil acreditar, pois eu não tinha uma noção do que era aurículo. Bom, como eu já estava ali, continuei o curso e numa noite, num momento de dor, meu marido estava com dor no braço, no antebraço dele, portanto, digitar, e me perguntou se eu podia fazer alguma coisa para aliviar essa dor que estava incomodando. Ele dizia para mim que já tinha tomado anti-inflamatório, já estava 3 dias aí tomando medicamento e não melhorava, a dor, na verdade, ela estava até piorando, e foi aí que eu disse assim, olha, eu tô aprendendo uma técnica aí, eu tava bem no início ainda, né? Mas é só na orelha, não é no antebraço. Você aceita? Você quer tentar? Aí ele me respondeu, bom, eu tô com tanto dor, tô com tanto incômodo que eu aceito aí qualquer coisa. E foi aí que eu falei, não, então vamos fazer. Fiz os pontos na orelha dele, fiz à noite e na manhã seguinte ele me acorda espantado, mexendo os antebraços, os braços, dizendo que a dor tinha desaparecido. Foi em 12 horas, uma dor passar, sendo que o anti-inflamatório não estava tirando essa dor, nessa hora caiu a ficha. Eu pensei comigo, a auriculoterapia ela tem algo mais. Ela é mais poderosa do que eu estou percebendo, na verdade. E aí eu fiquei me perguntando, será que o que aconteceu foi por acaso? Será que foi um efeito placebo? E o medo, gente, o medo de propor uma técnica na orelha para tratar a ansiedade do meu paciente ou a insônia e vai que dá errado. Afinal, era o meu nome, né? É o meu nome que está em jogo como profissional. Bom, com medo mesmo, então fui comprovar, fui estudar
E foi aí que eu comecei a perceber que outros pacientes, não só o meu marido, estavam melhorando, estavam tendo alívio para suas dores, estavam dormindo melhor. Comecei a ler muito, pesquisar, estudar. O problema é que nem sempre eu encontrava material sobre a auriculoterapia, até porque tudo que tinha era muito direcionado para a acupuntura e a aurícula ela era deixada meio de lado, né? E por tudo isso que eu contei a você que eu resolvi levantar a bandeira da auriculoterapia, enaltecer uma técnica com resultados surpreendentes e como missão de vida eu realmente acredito que as pessoas elas não têm que ficar sofrendo, elas não têm que ficar passando por problemas, por tantos problemas, não ter alternativa, ter que usar a alopatia de forma tão indiscriminada, que tem alternativas com menos danos à saúde, sem efeitos colaterais, e você pode ser o profissional que será o agente transformador na vida dessas pessoas. Eu já tive pacientes, como foi o caso acima mostrado, com uma única sessão de auriculoterapia, nunca mais teve casos de enxaqueca. Eu te falei no começo desse vídeo que eu iria te mostrar o porquê esse meu jeito de fazer aurículo está dando resultado e a importância de ter técnicas mais avançadas na auriculoterapia. Você já escutou pessoas dizendo que a auriculoterapia não funciona tão bem? Você já ouviu? Que dói muito, que as pessoas que suam muito ou praticam esportes não podem fazer auriculoterapia. Deixa eu te explicar o porquê algumas pessoas dizem que a auriculoterapia não funciona tão bem. Qual é o jeito que essas pessoas tendem a tratar seus pacientes? Muitos terapeutas tratam os pacientes de forma tradicional, na tentativa e erro. Uma hora eu acerto. O paciente chega, por exemplo, e não conta ou diz o que está acontecendo, mas conta de forma resumida. O profissional não esmiuça essa história. Simplesmente eles vão direto na queixa do paciente. Não conversam, não colhem a história com mais detalhes e atenção. Ele trata apenas o ponto do problema, com um único estímulo, como por exemplo as sementes, por medo muitas vezes de ir para outros estímulos. Põe sementinha no ponto de auriculoterapia. Gente, atualização. A ciência moderna busca investigar constantemente os mecanismos e a base neurofisiológica sobre os efeitos da acupuntura e da auriculoterapia. Eu aprendi uma vez e já tá bom. Esse é um argumento válido? Eu não tenho que aprender. A aurícula é tudo igual. Alguns removem os pontos, as sementes antes do tempo adequado. Veja se por acaso isso é com você. Olha essa pesquisa aqui do Dr. Vank. Ele tem resultados com a auriculoterapia até 7 dias. E depois ele estende a pesquisa até 14 dias contínuo, tendo um estímulo. Ele cai o estímulo, mas ele permanece. Então, alguns que fazem, remove os pontos com 2 dias. Porque não leram uma pesquisa de 2009? Porque alguns contraindicam ainda o uso em gestante? Tem livros contraindicando o uso de auriculoterapia em gestante, porque não leram um trabalho como esse, que foi realizado com 253 gestantes. Então olha a falta de atualização. Não tem a visão do todo. Se não resolve o problema, alega que o problema é crônico ou que a técnica que é limitada. Muitas pessoas tratam seus pacientes de auriculoterapia sem a perspectiva de cura ou de prevenção, pensam apenas no alento, não percebe o poder que essa técnica milenar de resolutividade tem. Quer saber por que a minha maneira de tratar o paciente de aurículo funciona? Porque fazemos auriculoterapia baseada em resultados clínicos, comprovados pela ciência, pela neuroimagem, coisa que você nunca viu muitas vezes. Quero compartilhar com você e te mostrar, por exemplo, uma das minhas pesquisas. Nós estamos fazendo com neuroimagem e os 3 pontos da auriculoterapia que sempre usamos. E o porquê? Por isso eu tenho tanta segurança em falar da auriculoterapia. Nós temos utilizados equipamentos com sensores cerebrais e periféricos para capturar as alterações das imagens cerebrais em tempo real, com as agulhas em pontos auriculares. Usamos de 2 maneiras.
Então aqui você pode observar. Uma delas é o DLO. Como vocês estão lendo aí na tela, ela é uma sigla que vai mensurar o paciente deitado, levantado e ortostático, numa posição parada. E aí ele pega toda a parte neurofisiológica desse paciente. Ele também, esse software, vai me dar vários laudos. E nós também usamos uma outra forma de avaliar o paciente, que é o monitoramento. Os pacientes são conectados aos sensores periféricos e encefálicos, como você pode estar vendo aí nas mãos e na cabeça. O voluntário, ele recebe um estímulo e aí nós podemos observar em tempo real as reações que estão ocorrendo no organismo dele por meio de laudos e por meio das neuroimagens. Ele me permite, esse monitoramento, tirar até 10 fotos por exame, com exatidão de hora e dia, os quais o equipamento e o software, eles não me permitem mexer nessa sequência e nem nas fotos que foram tiradas. Esse é o exemplo, gente, da neuropuntura. É a associação de neuroimagem e pontos de auriculoterapia. Então, nessa análise, nesses estudos, o que nós fizemos? Nós usamos agulhas 1,5 milímetros, que são as semipermanentes tradicionais, em 3 pontos da auriculoterapia: o Shenmen, o rim e o simpático, que após uma série de pesquisas, eu e a doutora Sandra alteramos esses nomes por causa do Atlas, até para ser mais didático e correto. Passamos a chamar sistema nervoso central, porque o Shenmen faz exatamente uma alteração a nível do sistema nervoso central, o rim e o sistema nervoso vegetativo, porque o ponto não atinge só o simpático, mas sim parasimpático. Vocês podem ver os pacientes com os sensores e aqui iniciamos, olhem as imagens, aqui nós iniciamos uma outra visão. Antes de ponturar os 3 pontinhos, né? E após a pontura dos 3 pontos. Olha a diferença. Nós fizemos estes procedimentos em vários voluntários e nós pudemos observar que o estímulo cerebral é imediato, potencializando os resultados como se fosse uma abertura, um fluir melhor de todo o tratamento. Você percebe como esses pontos estimulam ou estimularam o cérebro desses pacientes? Como ele foi inundado de neurotransmissor, como ele causou uma reação? E através dos laudos eu tenho também toda a alteração neurofisiológica deles no processo de ansiedade, de simpático e parasimpático, respostas fisiológicas, coerência cardíaca, todos esses dados eu tenho nessa pesquisa. Você poderia me dizer, tá, Lirane, mas isso pode ocorrer com os outros pontos? Aí, olha o que a gente fez. Nós colocamos os sensores novamente e ponturamos nos pacientes o ponto do nariz, da cárdia e do olho, que são pontos locais. Olha o que aconteceu. A imagem antes e depois, ela praticamente não teve alteração. Então aí nós percebemos que não foi uma reação do organismo frente à agulha, mas sim frente ao ponto estimulado. Para fazer uma auriculoterapia de sucesso, não tratamos todos os pacientes da mesma forma. Não usamos o mesmo estímulo para todos. Abordamos o paciente de maneira integral e individualizada. Vamos na origem do problema e acompanhamos a sua evolução. Hoje você precisa de resultados. Não dá para ficar na esperança de que você vai resolver, que eu vou fazer aurícula e vai resolver. Não, você tem que acompanhar. Eu não estou dizendo aqui, gente, que as outras formas de fazer aurícula não funcionam. Mas, se você ainda não estiver tendo o resultado que espera com a auriculoterapia, eu proponho aqui para você que você abra seu pensamento para essa nova abordagem, para essa nova visão. No próximo vídeo, eu quero te explicar como podemos fazer uma abordagem, como fazer um planejamento de tratamento com a auriculoterapia. Eu ensino várias formas de atuar na auriculoterapia, composições que realmente estão fazendo a diferença. E no próximo vídeo eu quero apresentar para você também um ponto-chave no tratamento com a auriculoterapia,
para aumentar a motivação do seu paciente, a disposição e a felicidade. Isso porque quero te mostrar que a auriculoterapia não é uma técnica que só trata a doença, mas ela também atua na prevenção, na performance, na concentração. Quer ter acesso aos outros vídeos com histórias e estudos de caso dos alunos e de pacientes? Então, assina meu canal no YouTube. Lá eu publico dicas, sacadas de saúde, neurociência, auriculoterapia, tá bom? E aí, assinou? Então, rola essa página aqui para baixo, deixa seu comentário sobre o que você achou do primeiro vídeo dessa série. Quais as dúvidas? Eu prometo a você que eu vou fazer o possível para ler todos eles, todos os comentários. E de repente eu consigo responder sua pergunta no próximo vídeo. Então, é isso aí. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo do workshop Auriculoterapia de Sucesso. Tchau! Olá, eu sou Kelly, eu sou dentista, ortodontista e eu quero falar com vocês hoje sobre o trabalho da doutora Lirane. O trabalho dela com auriculoterapia avançada. É um conteúdo enriquecedor e que traz muitos benefícios para os nossos pacientes no consultório. E a doutora Lirane consegue passar isso com tanta clareza, segurança. É impressionante a experiência, a vivência que ela tem na auriculoterapia. Confesso que nem eu mesma imaginava quantos benefícios a técnica poderia trazer para os pacientes dentro do consultório. É impressionante o relato de pacientes e a transformação, as melhoras através da técnica. Eu recomendo muito. Quem tiver oportunidade, realmente faça o curso e não vai se arrepender.